Pode ir? Bora. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Escola do Legislativo e da Cidadania. A gente dá continuidade hoje à programação de agosto com a palestra Eleições, o que pode e o que não pode nas redes sociais. Hoje a gente tem aqui o especialista em redes sociais e internet, advogado, Dr. Rafael Vita Costa, que vai fazer sua apresentação agora. Obrigado a todos pela presença. Lembrando aos funcionários da Câmara que estiverem presentes a assinarem a lista, para que a gente possa registrar posteriormente, e aqueles que acompanham pelas redes sociais, caso queiram a certificação, responder o formulário com um breve resumo que foi enviado para o e-mail da inscrição. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Rafael, obrigado pela sua participação. A palavra está contigo. Obrigado, Diogo. Queria inicialmente agradecer, primeiro, a presença de todos que estão aqui fisicamente e de todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, através do YouTube da Câmara. Agradecer também, em nome do Diogo, diretor aqui da Escola do Legislativo, da Câmara, pela oportunidade. Eu acho que é um assunto não só interessante, mas como muito atual, e que, praticamente, hoje, vocês vão ver, através dos dados que a gente vai trazer aqui, de afeição a todos aqueles que utilizam as redes sociais, a internet, enfim, e que estão, de algum modo, ligados politicamente, né? Eu queria, inicialmente, também me apresentar. O meu nome é Rafael Vita, como o Diogo já disse. Eu sou advogado, especialista em internet e redes sociais, e eu costumo iniciar sempre as minhas falas, as minhas palestras, explicando um pouquinho para vocês como é que um advogado acabou se tornando especialista em redes sociais ou internet. E eu conto uma história que, na verdade, é uma experiência que eu vivi com uma cliente há mais de 10 anos atrás. Eu era aí recém-formado ainda, recebi no meu escritório uma moça de 18 anos com a mãe, e ela reportou para nós lá um problema em que ela estava um dia jantando com os pais na sua casa, os pais e o irmão, e, em dado momento, tocou o interfone da casa dessa moça, e era um cidadão que dizia que tinha agendado um programa com ela, como se ela fosse uma prostituta. E aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Até se entender o que tinha acontecido. Verificou-se, posteriormente, que alguém havia hackeado ainda na ocasião, o Orkut dessa moça, né? Nós ainda estávamos naquela fase do Orkut, e que tinham transformado o perfil dessa moça como se ela fosse uma prostituta e estivesse ali na rede social, naquela rede social, o Orkut, vendendo os seus serviços. Então, vocês imaginam o transtorno que isso aconteceu. A gente tinha, obviamente, naquela ocasião, uma internet, né, uma utilização de redes sociais bastante diferente do que a gente tem hoje, até pelo tipo de internet. Hoje a gente tem as redes sociais, a internet, full time, sempre na nossa mão. Aquela ainda era uma ocasião em que as pessoas precisavam sentar no computador e acessar os seus perfis, né? E isso não ocorria, às vezes, nem diariamente. Então, ela demorou para perceber que havia sido feito esse hackeamento da conta dela, e só teve só descobriu quando ela viveu essa experiência terrível. E aí, naquela ocasião, nós estudamos o caso, entendemos, conseguimos uma liminar para retirar do ar, primeiramente, o perfil, e depois chegamos, através da disponibilização do IP, com a quebra de sigilo eletrônico, chegamos no autor daquela barbaridade, e ele foi punido, tanto criminalmente quanto civilmente, pagou a indenização para essa moça. E aí, a partir de então, nós começamos a estudar esse tema, e desde então, vocês imaginam que as coisas só pioraram, né, no sentido de quantas vezes essa mesma questão que aconteceu com essa cliente passou a acontecer, muitas mais vezes, porque a utilização das redes passou a ser muito mais robusta, né? Então, eu conto essa história, na verdade, porque, inicialmente, aqui na palestra, a gente vai trazer alguns dados sobre utilização de rede, sobre utilização de internet, para a gente entender com que mundo a gente está lidando e qual o tamanho disso, né? Vocês imaginem
como foi a experiência dessa cliente, dessa história que eu contei, vivendo uma coisa dessa, né? O quanto um fato ocorrido dentro desse mundo online, das redes sociais e da internet, pode trazer transtornos para a gente aí na nossa vida, né? Então, a gente tem que entender que, quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de internet, a gente está falando de algo muito sério e que pode realmente refletir na vida de forma séria. A gente tem uma definição de redes sociais aqui como uma estrutura social que é composta por pessoas ou organizações, né, e conectados por ou vários tipos de relações que partilham de valores e objetivos. É importante a gente dizer também que as redes sociais não surgiram agora, né? As redes sociais, como o próprio nome diz, elas surgiram desde a existência e a formação da humanidade. O que ocorre hoje foi, na verdade, a digitalização dos meios de interação social. Então, os clubes, as associações, os encontros sociais sempre existiram. O que ocorre hoje é que isso se modernizou, se digitalizou e mudou a forma como essa interação social, que essa interligação dos pensamentos entre as pessoas mudou, e isso, obviamente, também mudou os efeitos que essas relações fazem no mundo, no universo, na nossa vida, na vida das pessoas. A gente tem aqui um dado que aponta, os dados são de janeiro de 2022, são os últimos dados que são disponibilizados, apontam que mais ou menos 57% da população mundial utiliza rede social, algum tipo de rede social. Esse, no Brasil, é muito maior, 81%, né, da população. Então, o Brasil tem um dos maiores índices de utilização de redes sociais do mundo, não é o maior, mas é um dos maiores. Eu trago essa comparação para a gente ver que é quase 30%, 35% maior no Brasil do que no mundo inteiro, né? A gente tem aí hoje, mais ou menos, 67% da população que utiliza as redes sociais ou a internet através de um smartphone. Então, tem essa internet aí a todo momento, full time, na palma da mão, né? Isso também é um dado interessante. A gente teve, em 2022, um fenômeno que se diferenciou dos últimos 5 anos, que foi o Facebook voltando a superar o YouTube como a rede social mais baixada, mais utilizada no mundo inteiro. Ela foi, desde 2016, a primeira rede mais utilizada. Depois o YouTube passou, trouxe essa liderança por alguns anos, né? E esse ano, 2022, na verdade, aliás, os dados de 2022 que reportam a 2021 trouxeram a informação de que o Facebook voltou a ultrapassar o YouTube nesse ranking, né, desse ranking de usuários das plataformas no mundo inteiro. Se a gente verificar o ranking dos apps, né, dos aplicativos mais baixados em todas as plataformas, né, tanto na plataforma da Apple quanto na plataforma do Android, nós temos que, dos 10 aplicativos mais baixados no ano de 2021, 7 são de interação social. Ou seja, de todos os aplicativos que existem na rede, dos 10 mais baixados, 7 são de interação social, né? A gente, mais uma vez, trazemos esses dados para a gente entender a robustez, né, e a capilarização que as redes, que a internet hoje tem na nossa vida, né, no nosso mundo, né? Apesar dos relatórios atrasados por causa do Covid, né, da We Are Social, apontam que já se ultrapassou aí mais de 12,5 trilhões de horas gastas online, ou seja, é muita coisa, né? Praticamente tem um estudo também que diz que, a partir de 2025, os adolescentes passarão mais de 25% do seu tempo acordado, né, levando em conta que normalmente as pessoas dormem aí de 8 a 10 horas, 25% do tempo serão dentro de alguma plataforma ligada à rede mundial de computadores, ou seja, da internet.
5 bilhões de pessoas estão inseridas nas redes sociais ao redor do mundo, né? Tem dentro daquela taxa que a gente já trouxe também, ou seja, é muita gente. Então, a gente traz esse dado porque, em algum momento, eu vou dizer para vocês assim, olha, tudo que a gente posta está suscetível a ser visualizado por todos os usuários da internet. Então, quando a gente fala todos os usuários da internet, a gente está falando de 5 bilhões de pessoas, o que é realmente muita gente. Para a gente entender também qual é a importância da internet hoje no mundo, a própria Organização das Nações Unidas já reconhece a internet como uma ferramenta indispensável dos direitos humanos, ou seja, além do acesso à água, além do acesso à luz elétrica, do acesso à comida, hoje as Nações Unidas também já reconhecem o acesso à internet como uma luta contra a desigualdade, o desenvolvimento, ou seja, ela inseriu a internet no rol dos sistemas essenciais para a formação de tudo aquilo que a gente entende como direitos humanos. E aí agora, entrando já diretamente no tema da palestra, que foi aqui trazido para vocês, a gente não tem como dissociar hoje as redes sociais das eleições, né? Então, em algum momento nessa minha vida como advogado de redes sociais, a gente se encontrou com a política. Por quê? Porque desde a criação das redes sociais, desde dessa capilarização que aconteceu com a internet e as redes sociais, obviamente que a política foi inserida, foi trazida para dentro desse mundo, né? E, ano a ano, eleição a eleição, a gente tem visto que o papel da internet, o papel das redes sociais tem sido cada vez mais importante, né? Eu digo, pela última eleição, conversava outro dia com alguns outros colegas advogados que atuam também nas eleições, e a gente fazia algum paralelo sobre o que ocorreu nas últimas eleições, há 2 anos atrás, e a gente chegou à conclusão do seguinte, que as redes sociais não são fator primordial para você ganhar uma eleição, mas são fatores essenciais, ou seja, se você não tiver... Você não vai ganhar a eleição somente por causa da rede social. Mas hoje, se você não tiver a rede social, você não vai atingir o objetivo eleitoral e se eleger algum cargo que você pretenda. Ou seja, os candidatos, obviamente, já perceberam isso desde muito tempo e cada vez mais se utilizam dessas plataformas para introduzirem os seus pensamentos durante o período eleitoral. E aí, o TSE, então, já há muito tempo, todo ano, regula a utilização das redes sociais durante o período eleitoral. Vamos lembrar que o período eleitoral é sempre os 40 dias anteriores à eleição, ou seja, a lei faz uma diferenciação entre o período anterior aos 40 dias e o período desses 40 dias. Por quê? Porque existem regras especiais, inclusive criminais, que só são válidas durante esse período. Ok? Então, o que pode, o que não pode na internet durante o período eleitoral? A primeira coisa que a gente tem que falar é livre a manifestação do eleitor na internet e nas redes sociais. Então, todos nós, eu acho que aqui não tem nenhum candidato, todos nós somos eleitores, somos livres para manifestar o pensamento nas nossas redes, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso WhatsApp, né? Desde que, por óbvio, essas manifestações não ofendem, ou não gerem ofensas, né, à honra, à imagem dos candidatos e dos partidos. E também desde que essas manifestações não gerem notícias falsas, né? Eu trouxe um tópico que vai ser posterior, só para falar de notícias falsas. Então, qual que é a regra? A regra é, eu, como eleitor, posso manifestar o meu pensamento de forma livre, aonde eu bem entender, inclusive na rede social e na internet, desde que essa manifestação não ultrapasse o razoável e chegue a atingir a honra e a imagem dos candidatos, das coligações, dos partidos, enfim. Então, essa é a regra, ou seja, é livre, mas existe um fator
proibitivo, que é essa linha entre o que é livre manifestação e o que é um ato criminoso que atinge a honra ou a imagem dos candidatos, né? Então, a publicação de elogios, críticas, em página pessoal não é considerada propaganda eleitoral, porque propaganda eleitoral é aquela que é promovida pelo candidato através do seu CNPJ de campanha, registrado no TSE e registrado na sua prestação de contas. Então, quando nós, eleitores, nos manifestamos, o TSE, né, a regra eleitoral, não entende isso como uma propaganda, ela entende isso como uma manifestação do eleitor que é livre para dizer em quem vai votar, qual que é a sua preferência, enfim. Mas essa regra é importante a gente saber. Você pode fazer isso desde que não haja impulsionamento, né? Então, eu não posso fazer, eu, como eleitor, uma manifestação em favor de um candidato, de um partido ou de uma coligação e impulsionar, ou seja, pagar para que essa publicação atinja um número maior de pessoas. Isso só poderá ser feito pelo próprio candidato, como eu disse, através do seu CNPJ de campanha, registro eleitoral e registro na prestação de contas, né? Isso é muito importante, por quê? Porque, de repente, a gente posta lá um card do nosso candidato e resolve fazer um impulsionamento. Isso não pode, isso é proibido, o eleitor pode ser punido por isso, tá? Pelo próprio Tribunal Eleitoral. Então, como eu já disse, né, a propaganda eleitoral paga, impulsionada, é permitida somente pelo candidato, através da utilização do seu CNPJ. Por quê? Porque se o eleitor não pode, se o tribunal não considera o eleitor, a manifestação do eleitor como propaganda eleitoral, ela não segue as regras da propaganda que são impostas pela própria legislação e, portanto, a gente não pode impulsionar, porque o impulsionamento só pode ser feito devidamente identificado e constando das devidas prestações de conta, tá? É vedado também a contratação de profissionais para publicação, para publicidade, ou seja, são os influencers. Os candidatos, né, nem os candidatos nem os eleitores, podem contratar, ou seja, remunerar alguém, né, que tenha muitos seguidores, que hoje são chamados na internet de influencer, para manifestar, para se manifestar em favor de algum candidato. Então, tem ali uma linha tênue entre o que é manifestação e o que é publicidade quando a gente fala de um influencer. Mas se eu for um influencer, tiver muitos seguidores, eu não posso fazer uma manifestação? Pode, desde que você não seja remunerado por isso, desde que você não esteja sendo pago para falar do candidato, ok? Ou seja, o que vai diferenciar aí é a voluntariedade. Se você é voluntário para fazer essa manifestação, ok. Se você for remunerado para isso, não pode, ok? Importante a gente falar também sobre o envio de mensagens eletrônicas. Eu fiz uma diferenciação ali, a gente vai entender que envio de mensagem eletrônica, a gente vai pensar no WhatsApp ou Telegram, e quando a gente vai falar de mensagem de texto em massa, a gente está pensando mais no SMS, tá? Então, a regra trouxe ali algo que parece, à primeira vista, igual, mas a gente faz essa diferença entre mensagem eletrônica e mensagem de texto. Então, o envio de mensagem eletrônica, ou seja, aquele WhatsApp que você recebe do seu candidato, é permitido, tá? Mas somente aos eleitores que se cadastrarem para recebê-las, né? E por quê? Porque existe hoje também um regramento da própria LGPD. Então, existe o dever de tratamento desses dados, ou seja, quem quiser utilizar os nossos dados para enviar propaganda eleitoral deve seguir o regramento da LGPD e também o regramento eleitoral que diz que você tem que se cadastrar voluntariamente para receber, né? E sempre que você receber a mensagem, tem que ter lá um botãozinho, um cardzinho dizendo que se você não quiser mais optar por receber o conteúdo, você vai lá e descadastra o seu nome desse recebimento para que
você deixe de recebê-la. Tá? Então, isso é um regramento novo, tá? dessa última eleição, porque é a primeira eleição que a gente vai ter já sobre a égide da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa regra até já existia, mas ela foi adaptada aí, de alguma forma para caber também dentro da própria LGPD. O disparo de mensagem de texto em massa é proibido. Então, mas por que eu posso mandar WhatsApp e não posso mandar mensagem de texto? Não pode. O WhatsApp, desde que o eleitor cadastre para receber, você pode mandar. Mas, se você receber SMS em massa, aquele vote no candidato tal, no seu SMS, o tribunal tem considerado como mensagem de texto, não pode, é proibido. Pode denunciar ao TSE, porque essa prática não é permitida. Tá? A legislação garante direito de resposta à propaganda divulgada na internet, ou seja, a legislação faz utiliza o mesmo parâmetro das mídias impressas, dos jornais, das televisões, para as redes sociais. Então, se algum candidato atacar outro candidato, ou se um eleitor atacar um candidato, uma coligação nas redes sociais, a lei garante o mesmo tratamento que já era dado às mídias convencionais, digamos assim, para a internet também. Ou seja, direito de resposta, e os abusos serão punidos com multa, e a Justiça Eleitoral já pode determinar a retirada. Hoje, nós tivemos aí a divulgação de uma notícia em que o Tribunal Superior Eleitoral mandou retirar de um site, né? Na verdade, agora já está até circulando nos aplicativos de mensagem, uma propaganda que fazia menção à voz da apresentadora do Jornal Nacional, divulgando uma pesquisa, né, que não existia, não era registrada, não existia em nenhum lugar. Então, assim, dos casos que mais repercutem, já hoje, né, ou seja, 2 dias depois do início da eleição, a gente já teve um caso robusto aí, de divulgação de notícia falsa, e onde o Tribunal Eleitoral já agiu e já mandou retirar esse conteúdo da internet. E aí, a gente vai falar sobre fake news, e eu trouxe aí um capítulo apartado só para a gente falar de notícia falsa, porque realmente merece, né, um capítulo à parte para a gente falar só sobre esse tema, que é, de fato, algo muito perigoso, né? E qual que é o conceito de notícias falsas? Eu sempre pesquiso sobre pessoas que tenham conceituado o que é fake news, e até hoje, para mim, o melhor conceito é esse que eu trago aqui, que é um conceito da Wikipedia, que é, na verdade, uma conceituação aberta e foi construída aí, sabe-se lá quantas mãos, né? Eu já li diversos historiadores, diversos escritores falando sobre conceituação de notícia falsa, mas, para mim, esse conceito que está lá no Wikipedia, é só vocês procurarem, é o que mais consegue descrever aquilo que é uma notícia falsa. Então, ele traz aí como a distribuição deliberada, ou seja, é deliberado, ninguém tem controle, né, de desinformação ou boato, e que pode ser via jornal impresso, televisão, rádio ou online, como nas mídias sociais, né? A gente lembra bem que fake news, distribuição de fake news, também não é um conceito que foi introduzido pelas redes sociais. Quem é mais antigo aqui e que já participou de outras eleições, quando não havia rede social nem internet, quem nunca viu, um dia antes da eleição, a distribuição de panfleto, jornal apócrifo, que falava, que contava alguma coisa do outro candidato, enfim, que ninguém sabia de onde vinha, não tinha assinatura, enfim. Isso é uma prática que sempre aconteceu. O que acontece hoje é que ela foi introduzida à forma digital, e ela atinge um maior número de pessoas, e, obviamente, é mais difícil
de detectar, né? Então, ela pode ser feita, como eu falei, em qualquer meio de divulgação, inclusive as redes sociais. E essa notícia falsa, ela sempre tem a intenção de enganar. Ninguém faz fake news de brincadeira. Ela sempre tem a intenção de enganar. E de se obter ganhos financeiros ou políticos, porque também ninguém divulga fake news se daquela divulgação não se obtiver um conceito de ganho financeiro ou político, né? E essas manchetes, essas notícias, sempre têm um tom sensacionalista, exagerado, que chame a atenção, né? Então, portanto, eu acho que esse conceito traduz bem aquilo que a gente chama de notícia falsa, de fake news. E por que é perigoso a notícia falsa? Notícias falsas têm 70% de chances de serem compartilhadas do que a verdadeira. Ou seja, se eu escrever uma mentira, essa mentira tem 70% de chance a mais de ser compartilhada por alguém do que se eu escrever uma verdade. Ou seja, mais da metade de probabilidade de ser compartilhada do que se uma notícia fosse verdadeira, né? Estima-se ainda que o alcance dessa publicação falsa ele atinja um número 100 vezes mais alto do que uma notícia verdadeira. Então, olha só por quantas coisas que a gente considera a notícia falsa perigosa. No Brasil, existem aí 12 milhões de pessoas que compartilham notícias falsas sobre política nas redes. Esse é um dado desatualizado, tá? É um dado difícil de se apurar. Não acho um outro dado que seja seguro para trazer para os senhores. Esse é um dado seguro, mas eu imagino, tá, que ele já seja um dado desatualizado e que ele seja praticamente quase o dobro desses 12 milhões aqui, né? Foi feita uma pesquisa por uma universidade americana nos colleges americanos, né, ou seja, no ensino fundamental nos Estados Unidos, e se chegou aí uma porcentagem de 40% desses alunos desses colleges não conseguiram identificar a diferença de uma notícia falsa para uma notícia verdadeira, né? Então, acho que por essas conceituações que eu trouxe para os senhores, a gente já consegue entender o porquê que a notícia falsa é tão perigosa e por que ela está tão em evidência e por que a gente fala tanto dela, né? Eu falo muito da consolidação da mentira, né? Que é aquela a repetição da mentira vira uma verdade, né? Então a gente fala sempre que os usuários das redes sociais têm pouco tempo disponível, estão sempre ali em busca de informações, mas não em busca de ter uma leitura mais apurada, uma leitura mais demorada, ou seja, as opiniões nas redes sociais são formadas rapidamente, né? Esse conceito, ele é muito absorvido por quem quer compartilhar a notícia falsa, porque, olha, já que você está vendo de forma rápida, você não vai ler, você vai ver só o texto sensacionalista, vai compartilhar e é o que me interessa, né? 2 episódios concretos, eu acho que esse do Guarujá todo mundo conhece, inclusive, né, parece que esse episódio vai virar um filme, tá? Esse episódio dessa moça espancada no Guarujá, estão dizendo que vai virar um filme, porque realmente é um exemplo que é utilizado não só no Brasil, como em outros países, para exemplificar o porquê que as notícias falsas causam tanta desgraça, né? A gente tem, quem não lembra, essa moça no Guarujá foi agredida até a morte porque alguém na internet, se espalhou na internet, na comunidade, que ela praticava algum tipo de maldade contra crianças, enfim, e ela foi espancada e morreu. E até hoje a gente usa esse exemplo aí como exemplo de um caso concreto para falar disso, né? Na Índia, não sei se vocês lembram também, há cerca de 3 anos atrás, teve uma onda de linchamentos que eram ocasionadas por notícias falsas que corriam no WhatsApp. Inclusive, esses episódios da Índia fizeram com que o WhatsApp modificasse alguma das suas ferramentas e introduzisse essas novas
conceitos de distribuição de mensagem, quando você não pode distribuir a mesma mensagem para mais do que 5 pessoas. Enfim, o WhatsApp, por conta desses linchamentos que estavam ocorrendo na Índia, adotou novas posturas para tentar frear o que estava ocorrendo lá. Mas, assim, na Índia, basicamente, estavam ocorrendo três linchamentos por dia, baseados em notícias falsas. Então, as pessoas começaram a ver que aquilo dava... Então, eu queria fazer um mal para uma outra pessoa, eu gerava uma notícia falsa, isso se espalhava na comunidade, e essa pessoa era espancada e, às vezes, morria. Isso aconteceu, mais de centenas de pessoas morreram na Índia por causa disso. E eu trago esse exemplo também para a gente falar o seguinte, da perpetuação no tempo que ocorre quando a gente tem um episódio de notícia falsa espalhado, né? Esse episódio é o seguinte, lá em 1998, teve uma polêmica em torno da vacina tríplice, tá? Onde um médico, né, um britânico, chamado Andrew Wakefield, publicou um artigo num jornal de grande circulação da Inglaterra, que afirmava que as crianças que tomavam essa vacina desenvolviam o diagnóstico de autismo. Tá? Depois verificou-se que esse médico estava em conluio com alguns membros da indústria farmacêutica para dizer isso, né? E esse médico perdeu o registro, né? Isso foi amplamente divulgado, ele perdeu o registro lá no Conselho Regional de Medicina britânico, né? Só que, até hoje, se você abrir o seu Facebook hoje, na data que nós estamos aqui, tem alguém compartilhando essa notícia, dizendo que a vacina da tríplice causa o autismo. Então, isso aconteceu em 98, não veio da rede social, foi uma publicação num jornal, mas até hoje alguém publica essa informação como se fosse verdadeira. Ou seja, as notícias falsas se perpetuam no tempo, o que é muito grave e traz prejuízo quase que eterno para a situação. Então, é bem capaz que daqui a 10 anos alguém ainda publique isso como se fosse uma notícia verdadeira. Compartilhar notícia falsa é crime? Não, desde que a gente não esteja no período eleitoral. Por quê? Porque no período eleitoral, nos 40 dias que antecedem a eleição, sim, é crime. Por quê? Porque hoje foi tipificado, né, o doutor Blum está aqui, hoje foi introduzido no nosso Código Penal a notícia falsa como crime, mas desde que ela seja relacionada no período eleitoral. Então, o artigo 323 diz, divulgar na propaganda eleitoral, ou seja, pelo candidato, ou durante o período da campanha eleitoral, pode ser pelo eleitor também, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência, tem uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou o pagamento de 120 a 150 dias multa. Então, infelizmente, ainda o compartilhamento de notícias falsas fora do período eleitoral não está tipificado pelo Código Penal, então não é crime. Mas dentro dos 40 dias do período eleitoral, sim, é crime, e quem fizer pode responder e ser julgado, ser processado e julgado pela Justiça Criminal. Ok? Eu acho que é basicamente isso que a gente tinha para dizer. Tá? Eu sempre termino falando o seguinte, qual que é o critério? Sempre que eu vou dar uma entrevista sobre redes sociais, sobre internet, alguém me pergunta qual é a postura que a gente tem que adotar para ter uma boa relação dentro da internet. E eu digo o seguinte, pensar antes de postar. A internet tem quantos usuários que eu falei? 5 bilhões. Então, a gente tem que sempre entender o seguinte, qualquer oi que a gente escreva na internet pode ser visualizado por 5 bilhões de pessoas. E eu trago esse conceito, que é de um livro, né, que diz o seguinte, você gostaria de ver a sua postagem num telão lá na Times Square? Ou seja, está passando num telão gigante e milhares de pessoas estão vendo o que você está escrevendo. Porque é isso exatamente que acontece quando você escreve na internet. Ainda que a gente não veja, milhares de pessoas estão ou vendo ou com potencial de ver. Então, é isso. Pensa o seguinte, eu vou postar, isso que eu vou postar,
eu me sentiria confortável de ver lá no telão na Times Square com centenas de pessoas passando? Se sim, poste, fique à vontade, tranquilo. Se não, opa, é melhor eu não postar, porque isso vai repercutir. E a mesma quantidade, aliás, o exemplo é, obviamente, muito menor do que o potencial da internet. Não tem 5 bilhões de pessoas na Times Square, mas tem 5 bilhões de pessoas na internet. Né? Mas é um conceito interessante da gente pensar para a gente entender o que eu quero dizer. Tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Né? E, mais uma vez, agradeço aí a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Santos e espero poder ter contribuído, de alguma forma, para a gente falar e absorver esse tema. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. O que eu passo para lá? Obrigadão pela apresentação. Vamos abrir as perguntas. O pessoal lá de cima já se manifestou. Vamos só... Pipoca, antes de iniciar, só lembrar que a gente vai ter sessão hoje, então a gente precisa concluir essa parte em uns 20 minutos no máximo, tá, pessoal? Tranquilo. Então, primeiro, pode falar. O pessoal lá de cima se manifestando. Lá de cima, a pergunta é o seguinte: os influenciadores e artistas eles não podem ser pagos para fazer a manifestação. Mas isso não impede que o candidato, por exemplo, fale com um artista para que voluntariamente faça campanha para ele nas redes, correto ou não? Correto. Vamos começar do começo para a gente poder responder aí amplamente a sua pergunta. Então, vamos pensar o seguinte. O influenciador ou o artista ele tem o direito de manifestar a sua intenção de voto, o seu pensamento em favor de um candidato ou de uma coligação ou de um partido, ok? Ele pode. O que não pode é ele ser remunerado para fazer essa divulgação. Existe, talvez, uma linha um pouco tênue entre um pedido de um candidato para que esse artista faça campanha para ele. Eu entendo particularmente o seguinte: se não há remuneração, ok? Se não há remuneração, não há problema. Então, eu sou amigo de um artista, ou eu tenho um artista que está empenhado em divulgar as minhas ideias, eu não vejo problema disso acontecer. Só que não pode ter ou dar aso para nenhuma conotação de que aquele artista esteja fazendo essa manifestação porque está sendo remunerado. Então, a remuneração aí é talvez o que diferencia o que pode e o que não pode, nesse caso que você fez a pergunta. Ok. A outra pergunta aqui dos colegas lá de cima, as pessoas superiores, é o seguinte: em relação a listas de transmissão, vamos dar um exemplo. Eu sou um eleitor e eu já tenho uma lista de transmissão do trabalho, do futebol. Eu posso fazer propaganda nessa lista ou isso configuraria publicidade em massa? Pode fazer. Você, como eleitor, pode divulgar o seu candidato através de lista de transmissão. Porque, como eu falei lá, o TSE ele não considera a manifestação do eleitor como propaganda eleitoral, a não ser que você esteja sendo remunerado para isso, e aí estaria fazendo uma propaganda irregular. Então, não tem problema. A gente pode pegar o cardzinho do nosso candidato e divulgar nas nossas listas de transmissões, porque ele não vai entrar naquele conceito de mensagem automática, em que exige o prévio cadastramento do eleitor, porque não se trata de propaganda eleitoral, mas sim de uma manifestação do eleitor. É bem tranquilo também. E se eu for do partido e, além de ser do partido, eu ter total vinculação com o candidato? Nenhum problema, nenhum problema. Desde que você seja eleitor, você pode fazer a manifestação. Você ser amigo, até trabalhar para o candidato, não tem problema nenhum. Desde que você não esteja sendo remunerado para fazer essa propaganda, não tem problema nenhum. Deixa eu fazer uma rapidinha, antes Claro. do pessoal lá de cima se manifestar de novo. Você falou que as pessoas físicas elas podem fazer manifestação na rede social desde que não haja impulsionamento. Sim.
Como é que funciona com relação às pessoas jurídicas? Uma entidade, uma associação de profissionais, ela pode se posicionar, esse candidato aqui eu apoio? Não, também não. É completamente vedado qualquer manifestação. Aliás, as pessoas jurídicas hoje, né, são impedidas, inclusive, de colocar faixas, adesivos, fazerem doação. Então, a regra é a mesma para a pessoa jurídica. Então, eu trouxe o conceito de eleitor, mas também a empresa, eu não posso divulgar um candidato no site da minha empresa, no Facebook da minha empresa, não. Ninguém que tenha vinculação ou que tenha, de alguma forma, algo relacionado ao Estado, que as empresas têm, alvará, licença, enfim, pode fazer qualquer manifestação de propaganda eleitoral. Uma pergunta que vem da internet é de que se a publicação de card de candidato precisa conter o CNPJ da campanha. Sim, se ela estiver sendo feita pelo próprio candidato, ou seja, se ela estiver destinada como propaganda eleitoral, sim. Mas se ela partir do eleitor, então nada impede que eu coloque uma foto com o meu candidato no meu Instagram e coloque o número do meu candidato. Aí, por óbvio, eu não vou precisar seguir o regramento da legislação eleitoral, porque eu não estou fazendo propaganda. Mais uma vez eu digo, o TSE não considera a manifestação do eleitor propaganda eleitoral. Agora, se ela estiver na página do candidato e estiver sendo feita pelo candidato, sim. Aí ela tem que seguir o regramento lá do TSE, de não só conter o CNPJ, mas como conter a coligação, enfim, todo aquele regramento que tem lá na resolução. Ótimo. Mais alguma pergunta ou voltamos para o Pipoca? Superiores. Vamos lá. Estão perguntando o seguinte, o candidato espalha fake news, ele pode ter a candidatura impugnada e, no caso, não concorrer mais à eleição? Sim. As punições seguem um conceito de gravidade, né? Então, havendo a denúncia, o tribunal vai receber a denúncia, vai processar essa denúncia como um processo judicial, e se realmente ficar lá comprovado que deliberadamente houve aquela coisa, não só responde pelo crime, mas também pode ter as sanções aí de candidatura impugnada, sim. A última pergunta que fizeram aqui é: vamos dizer que um religioso use uma página que seja oficial da igreja para fazer campanha, né, para o candidato dele. Isso pode ou é vedado? Não pode, porque tem CNPJ. É como se fosse uma empresa, é considerado uma empresa, não pode. Então, mesmo que seja nas páginas oficiais? Mesmo que seja nas páginas oficiais. Eu entendo que não pode, ele sim pode, né, como na condição de eleitor, sim, mas se for na página da instituição, não. Ok, aqui já acabou, Diogo. Uma pergunta que chegou aqui. Pergunta que veio sobre o institucional. Facebook, YouTube, site do Poder Público. Podem divulgar exercício do mandato normalmente durante as eleições? Eu acredito que essa pergunta seja relacionada nos casos em que haja candidatos o candidato cumprindo o exercício candidato a do deputado mandato. e se mantém vereador, enfim, que é uma das possibilidades. Olha só, sim, pode, mas tem que tomar muito cuidado. Né? Tem que tomar cuidado porque existe uma linha tênue em o que é propaganda eleitoral e o que não é propaganda eleitoral. E, se não tiver bem definido isso, pode ser que o tribunal considere alguma manifestação, alguma postagem, como propaganda irregular, se ela não estiver seguindo aquele regramento que é imposto pela resolução. Porque o que acontece dentro do período de 40 dias, existe uma regulamentação para as propagandas, para as publicidades. Então, qualquer outra publicidade que dê a entender que se trata de propaganda eleitoral e que, eventualmente, não esteja dentro desse padrão que está lá relacionado na resolução, pode ser considerado. Então, o que eu diria é pedir para esses candidatos, o que eu diria para esses candidatos é ter o comedimento de ter ali uma coisa muito descaracterizada para não parecer propaganda, né? Eu até recomendo que não seja feito, tá? Para não correr o risco, porque como a gente tem uma questão de entendimento, né? Então eu, se fosse candidato, não faria, ou só faria algo que estivesse realmente
muito desatrelado à possibilidade de vir a ser considerado uma propaganda eleitoral. No caso, seria permitido, em tese, a divulgação dos atos de mandato. Sim, não tem problema nenhum. Uma apresentação de um requerimento, de um projeto não tem problema nenhum. de lei, não Pode, teria desde problema. que não se pareça com uma propaganda eleitoral, né, sem nenhum problema. Aqui vem uma outra pergunta do YouTube. Dúvida. Em consulta ao site oficial do Governo do Estado, nessa data, verifiquei que várias informações foram omitidas pelo período em período eleitoral. O caso deve ser aplicado à Câmara de Santos? O que acontece é o seguinte, existem dentro dessas resoluções, né, alguns impeditivos aos próprios entes públicos. Então, por exemplo, não pode divulgar quando é o logotipo do governo, né, que nada que ligue aos candidatos. Então, normalmente isso acontece, né, nos sites, enfim, até nas próprias placas de publicidade das ruas. Quando é período eleitoral, vocês verificam que o símbolo do governo é retirado e mantido só normalmente o brasão oficial ou da cidade ou dos estados, enfim. A gente está falando numa eleição que os vereadores não concorrem, tá? Então, eu não vejo a necessidade da Câmara de Santos, ou de qualquer Câmara, retirar esses símbolos e essas questões dos seus sites. No governo do Estado, já é o contrário, o governador, o governo do Estado está em disputa, e aí já sim entra nesse regramento. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim. Vamos passar. Pipoca, passa o microfone para a gente. Uma boa tarde. Eu gostaria de saber, a pessoa, ela, vamos dizer, por algum motivo, ela vai e fala uma mentira. Não vou falar fake news, vou falar uma mentira. Ela depois, ela é obrigada a desmentir? Existe punição aí e tal, mas ela não é obrigada a desmentir? Foi como eu citei. Além das sanções que são impostas pela legislação, o candidato, se ela estiver contando uma mentira sobre um candidato, uma coligação ou um partido, e esse partido exigir o direito de resposta, sim, ela vai ter que desmentir. Na verdade, ela vai ter que publicar ou vai ser dado ao ofendido, né, o direito de resposta, porque hoje a legislação está tratando as publicações nas redes sociais igualmente do jeito que ela trata as publicações na grande mídia, no jornal, na televisão, enfim. Então, sim, objetivamente respondendo, sim. Tem que ser no período curto, né? Dentro desse período de 40 dias da eleição. Dentro do período da eleição. Dentro do período da eleição, isso pode acontecer através dos tribunais eleitorais. Não que, se isso acontecer fora, ela não vai ter que fazer, mas aí vai ter que ser um processo judicial na justiça comum e não mais na justiça eleitoral. Vamos lá, tem mais uma aqui da rede social. Divulgar fake news sobre o sistema eleitoral sem atacar candidatos durante o período eleitoral, por quem não é candidato ou faz parte de coligação ou partido, é crime eleitoral? E quais as penas? Vamos ver se eu entendi. Eu acho que o que ela está querendo dizer se ela estiver querendo dizer, ou ele, né, se isso for feito fora do período eleitoral, a divulgação da fake news não é crime, como eu já disse, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa que faz isso não seja punida, porque ela pode ser enquadrada em um crime contra a honra, que está lá transacionado no Código Penal, e pode ser sofrer as sanções cíveis de dano moral, enfim. Se for dentro do período eleitoral, aí sim ela vai responder criminalmente pelo crime de fake news. Mesmo que ela não seja candidato, não faça parte de partido ou coligação? Mesmo que ela não seja candidata. A lei não faz essa diferenciação. A lei só fala que é dentro do período eleitoral, se alguém divulgar sobre partido, né, o que ela tem que dizer algo relacionado a um partido, uma coligação ou um candidato. Mas ela necessariamente não precisa ser candidato para sofrer a sanção. Sim. Pessoal, mais algum comentário, alguma pergunta?
Não? Então, obrigado, Rafael. Muito obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos, principalmente nesse momento já de eleição. Eu passo para ti fazer o encerramento e concluir. Obrigado. Agradecer, Diogo, mais uma vez aos presentes, a quem nos acompanhou através das redes sociais, a Câmara de Santos, através da Escola do Legislativo. É sempre uma oportunidade ímpar falar aqui para vocês e estou à disposição, sempre que precisarem, estaremos por aqui. Muito obrigado.